Meus alunos me salvam mesmo, viu? São meus amigos, na verdade. Bem, gente, a gente começou aqui a gravação agora e eu estava falando aqui para a turma que a, eu sou intencional, eu aprendi a ser intencional na minha vida. Eu sou intencional no meu horário de dormir. Aí sabe o que é bacana? De vez em quando eu vou dormir tarde. Por quê? Porque eu durmo cedo a maioria dos dias. Aí de vez em quando eu simplesmente quero fluir no espontâneo. Agora, o excesso de espontaneidade, ele gera improdutividade. O excesso de espontaneidade. Então, você vai ter que aprender a dosar isso, o quão espontâneo você vai ser e o quão intencional você é. Até a minha alimentação, eu sou intencional em dia da semana. Eu olho lá a alimentação, geralmente eu vou, coloco verduras, muita salada, durante o dia frutas, grãos de manhã, arroz integral, pão integral. Para quê? Para quando eu quiser comer o que eu quiser, eu como sem culpa. Você entende? Eu disse para vocês em uma das aulas que a busca pelo prazer está tirando o prazer da nossa vida. O excesso de prazer produz um estado fisiológico chamado anedonia, que é a perda do próprio prazer, porque você coloca o sarrafo tão lá em cima o tempo inteiro. É, existe algo na psicologia chamado percepção de limiar de dor. Percepção, ou limiar de percepção de desconforto. Quando você acostuma com prazer demais, a sua percepção de desconforto, o seu limiar fica tão alto, quer dizer, fica tão baixo, né? Quando você tem muito prazer, exageradamente, seu limiar de prazer fica tão alto que você não faz esforço para nada. Você se sente um desconforto absurdo em fazer qualquer atitude que gera algum tipo de, vamos dizer, de tédio. E aí, o seu limiar de percepção de esforço fica muito baixo. Ou seja, você qualquer esforço que você vai fazer, você acha difícil demais. É isso, gente, que eu o tempo inteiro tento dosar na vida das minhas filhas. Bem-estar com esforço. É o tempo inteiro ali, ó, observando o quanto de esforço elas fazem, o quanto de prazer elas têm. Elas têm que ter o momento da internet, têm que ter o momento do computador, mas elas têm que ter o momento da tarefa. Elas têm que ter o momento de arrumar a cama delas. Elas têm que ter o momento de pegar o que elas bagunçaram. Elas têm que ter o momento de lavar uma louça. E elas têm que ter o momento de assistir o carrossel delas na TV. Mas até isso tem um limite. Existe algo chamado. Eu uso muito, gente, na minha vida. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu fiz um slide sobre isso. Vai ter mais slides sobre isso. Que é a lei de Parkinson. Eu vou aqui mostrar para vocês aqui, ó. O que é a lei de Parkinson? Não é doença de Parkinson, não, gente. É a lei de Parkinson. O que é a lei de Parkinson? É o seguinte. É o seguinte. Uma tarefa ela vai se expandir no seu tempo pelo tempo disponível para realizá-la. Rafael, eu não entendi nada. Toda tarefa ela vai se expandir pelo tempo disponível que você permite que ela seja realizada. Vamos dizer que você tem a manhã inteira para fazer o capítulo do livro O Poder da Gestão do Tempo. Vou exagerar aqui, tá, gente? Vou exagerar um pouco para vocês entenderem. Vamos dizer que você tem, faltam 3 parágrafos. Se você tem a manhã inteira livre, provavelmente você vai preencher a manhã inteira com 3 parágrafos. O que é a lei de Parkinson? Uma tarefa vai se expandir pelo tempo disponível para realizá-la. Então, se você tem 4 horas para realizar 3 parágrafos, você vai preencher 3 parágrafos. Mas, se você determina que tem que fazer em 1 hora, vamos dizer, 1 hora e meia, você consegue escrever os 3 parágrafos em 1 hora e meia. Por quê? Porque você criou um limite e a tarefa ela vai se expandir ou ela vai se comprimir pelo tempo disponível.
Deixa eu aceitar o pessoal aqui entrando. Então, uma tarefa ela vai se expandir ou ela vai se comprimir pelo tempo disponível. Isso dá tão certo, pessoal, mas tão certo. A minha esposa ela está fazendo programação paralela enquanto leva minhas filhas para o patins. Na segunda-feira, eu e ela levamos as meninas para o patins. Agora eu vou mostrar o slide de novo. A gente levou as meninas para o patins e ela falou para mim. Eu geralmente malho com ela, né? Lá embaixo, a gente vai na academia aqui do prédio. Ela falou, meu bem, vamos levar as meninas comigo e a gente malha enquanto estamos esperando elas. Eu falei, boa! E a gente levei uns pezinhos que eu tenho, uns halteres que eu tenho aqui em casa, e fica lá no escaninho. Levei um de 5 quilos e um de 3 quilos, e, e a gente pegou um tapete, é tapete, né, de malhar, esqueci o nome, gente. Uma almofada de malhar, não me lembro, aqueles tapetes de malhar. Esqueci o nome. Colchonete. Colchonete, obrigado, Elda. Um colchonete de malhar. Enquanto as meninas estavam fazendo patins, eu e elas estávamos malhando. Vou até postar na internet, no Stories hoje, que eu fiz a filmagem. E além da programação paralela malhando, a gente fez também uma programação paralela de podcast. Eu fiquei ouvindo uma pregação e minha esposa ficou ouvindo um podcast. No mesmo momento em que a gente estava esperando as meninas malharem. Então, o que que é isso? É lei de Parkinson. A malhação também é uma outra técnica. A malhação se comprimiu para caber dentro do tempo que as meninas estavam malhando. A gente malhou durante 40 minutos, que a aula é 40, 45 minutos. Então, a lei de Parkinson diz isso: uma tarefa vai se expandir ou comprimir pelo tempo que você tem disponível. Eu lembro que há uns 5 anos atrás eu estava meio empolgado com malhação, e eu queria emagrecer, queria aumentar a autoestima, e eu falava, vou malhar 2 horas. E era impressionante, gente. Eu ia lá para o CrossFit, saía do CrossFit, ia fazer uma musculação, e aquele tempo de malhação ele se expandia pelo tempo disponível. Hoje em dia, eu geralmente coloco um tempo mais reduzido. Às vezes eu coloco, vou malhar, eu tenho meia hora às vezes para malhar. E eu vou falar, nossa, eu vou malhar antes de uma reunião que vai acontecer tal horário. Aí eu tenho meia hora de malhação e uns 10 minutos para tomar um banho. E acredito, dá tempo de fazer os dois. Dá tempo de malhar em meia hora e dá tempo de tomar banho em 10 minutos. Porque o tempo, ele se comprime, a tarefa se comprime pelo tempo disponível. Você já viu que geralmente você chega no horário nas coisas? Se você tem, vamos dizer, 15 minutos para se arrumar, você se arruma em 15 minutos. Mas se você tiver 40 minutos para se arrumar, você se arruma em 40 minutos. Se você, e o que isso tem a ver com os projetos? Tudo, porque se você também não determina um tempo para os projetos, para realizar eles, eles vão se expandindo pelo tempo disponível. Você vai fazendo e vai expandindo e vai preenchendo aquele tempo livre. E a mesma coisa, por isso que eu determinei um prazo. Olha, que entrou no livro lá, O Poder da Gestão do Tempo? Gente, não tem mais vaga, viu? Teve gente que entrou em contato comigo. Quem quiser, no ano que vem, lá para o meio do ano, provavelmente, ou um pouco antes, eu vou lançar outro livro em coautoria, tá? Aí eu aviso vocês. Já avisei para algumas pessoas que depois me entraram em contato. Então, o que é o livro? É a lei de Parkinson. Por quê? Porque agora você tem um prazo e você vai ter que dar um jeito e o prazo está chegando. Agora, enquanto você não tinha determinado um prazo, um alvo, a ideia do livro, ele se expandia no seu tempo, na sua cabeça, e você ia enrolando, 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 porque uma tarefa vai se expandir ou comprimir pelo tempo disponível que você tem para realizá-la. E o que isso tem a ver com as minhas filhas, gente? Eu vou fazer. Segunda-feira começa a minha aula de psicologia, né? Eu estou fazendo, vou voltar a fazer graduação, gente. Vamos lá. Bola para frente. Seja forte, corajoso, entre e vamos ver o que vai acontecer. Com o tempo a gente se adapta. O ser humano se adapta a tudo. Então é melhor se adaptar com o desconforto de crescer, concorda? Tarefa de produção de ganho tem desconforto para crescer. É isso aí. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu vou entrar. Já paguei até a matrícula. Semana que vem começa lá as aulas. Segunda-feira. Por que eu estou falando isso? Eu vou começar a estudar muito o efeito da internet, das telas no cérebro das crianças. É uma coisa que eu quero estudar. Eu quero estudar bastante isso. As minhas filhas, eu quero que elas sejam meninas livres.
Só que, por enquanto, elas não têm condição de determinar completamente a liberdade delas. Elas são crianças. Então, eu tenho um córtex pré-frontal que eu, nesse momento, sou o córtex pré-frontal das minhas filhas, né? Eu que coloco os limites nelas. E o que eu fiz, gente, para elas diminuírem o tempo de tela? Eu cortei um comportamento que gerava uma sedução na vida delas, que era a TV a cabo. Eu fiz isso há uns 4 anos atrás. Foi muito bom. Pode ser que um dia eu volte, mas foi muito bom fazer isso. Eu cortei a TV a cabo, eu adorava assistir basquete, futebol americano, eu adorava. Eu reduzi meu tempo de televisão, aprendi a dormir mais cedo, parei de comer à noite, porque eu ia assistir basquete até 11h30, meia-noite, eu ficava com fome e ia comer besteira, né? Então, reduzi, olha só, olha, um comportamento angular retirou vários comportamentos. Eu retirei um comportamento na minha vida que criou um comportamento angular, cortando o comportamento negativo. Eu parei de comer à noite, fui dormir mais cedo, parei de assistir mais televisão. Aumentou o tédio, viu, gente? É verdade. Aumentou meu tédio, mas isso foi bom. Como aumentou meu tédio, eu tive que dormir mais cedo e melhorei minha produtividade durante o dia. Meu bem-estar, enfim. E eu tive que aprender a lidar com esse tédio, até que eu acostumei com ele. Mas no começo, quando você corta um comportamento que ele é prazeroso, você tem um certo mau humor no começo, tá? Você tem liberação de cortisol, porque você não tem um estímulo anterior, você tinha um vício. Então, você tem a abstinência do vício. É um vício não tão insalubre, mas é um vício. E aí, pessoal, eu tirei a TV a cabo de casa, as meninas começaram a assistir menos televisão e eu dei para elas, elas têm meia hora à tarde todos os dias e meia hora à noite de televisão para assistir. Eu falo para elas, vocês fazem o que vocês quiserem. Se vocês quiserem assistir 1 hora comprimida, vocês assistem. Agora, eu não sou militar, não. Às vezes elas passam um pouco e tudo, mas é impressionante. Elas vão assistir a televisão delas, eu falo, coloca o timer, vocês estão usando o tempo de vocês. Elas me falam, não, quero assistir à noite. Quero assistir à noite mais tempo, o meu carrossel, que é uma coisa que elas assistem. Então, o que eu fiz, gente, ao determinar meia hora de tarde e meia hora à noite? Eu dei liberdade para elas decidirem quando elas vão assistir, só que eu criei a lei de Parkinson, para que esse prazer na vida delas seja limitado ao tempo que eu limitei, ou que eu delimitei a elas. Porque senão elas assistiriam expandido. E eu faço isso muito no Netflix. Quando eu quero assistir o Netflix, passou os 40 minutos, por exemplo, de um episódio, muitas vezes eu falo, pronto, esse episódio que terminou, lei de Parkinson, ele limitou o tempo que eu vou ficar na televisão. Não vou agora passar para o segundo episódio. Tá bom já no primeiro. Então, isso é a lei de Parkinson. Agora, de vez em quando eu também falo, hoje eu quero assistir no espontâneo, eu vou deixar. Claro, se eu tiver com saldo. Porque se você tiver com saldo produtivo, você pode ter mais espontaneidade de vez em quando. Você pode expandir um pouco a espontaneidade. No final de semana, eu desligo um pouco mais dessas regras, eu dou mais tempo às minhas filhas na televisão, enfim, vou ali dosando. Então, olha o que eu faço. Vou mostrar agora visualmente aqui para vocês. Lei de Parkinson. Estou falando aqui que a lei de Parkinson, ela diz que... Lembra que não tem nada a ver com doença de Parkinson, viu, gente? A lei de Parkinson diz que uma tarefa ela vai se expandir pelo tempo disponível ou ela vai se comprimir pelo tempo disponível, pelo tempo que você limitou ela. Então, se você não cria limite para a televisão e para as telas, você acaba expandindo isso demais. Se você não cria limite, até para alimentação, o carboidrato simples, ele acaba se expandindo muito na sua alimentação. Enfim, dá para adaptar para outras situações. Olha só, vamos pensar numa reunião. Você tem que marcar 2 reuniões com clientes. E você que tem a liberdade de marcar o horário. Se você marcar uma reunião das 9 às 9h30 e outra das 11 às 11h30, o que provavelmente vai acontecer com a reunião das 9 às 9h30? Sendo que o seu segundo compromisso marcado mesmo, está às 11 horas. O que vai acontecer com a reunião 1? O que é que vocês acham?
Tenta adivinhar. Pode abrir o Vai áudio. passar a adorar um pouco. Isso, Exatamente. você vai postergar ela um pouco mais, com um pouco mais de conteúdo, achando que é normal seu tempo tá livre, e acaba aí encostando no tempo da outra, já chegando próximo, né? Exatamente, Silviane. Muito bom. É isso que vai acontecer. Como não tem nada para interromper a reunião 1, porque o tempo está livre, pessoal, a improdutividade, ela adora tempo livre. A improdutividade, ela adora tempo livre. Então, você pega uma reunião 1, e ela, exatamente, o Paulo está colocando aqui, a Elda também, a Denise também, a Thaís também, Wagner Nunes, bom dia. Ah, legal. Então, chegou uma turma aqui. Bacana. Ela vai se expandir. Agora, se você pega a mesma reunião, olha aqui, ó, ela tem um potencial de expansão de 1h30. Agora, se você marca a reunião 2 às 10h30 e não às 11h, ela tem um potencial de se expandir menos, mas ela ainda tem o potencial de se expandir. A Cleide está falando que, ó, vejo que passaram do horário, mas você pode ser intencional e gerar valor. Legal, Cleide. Vou falar sobre isso depois. Muito bom, é verdade. Eu faço isso também. É o último gráfico que eu vou mostrar para vocês. Agora, olha só, potencial de expansão da reunião 1 é 1 hora. Agora, vamos dizer que você colocou a reunião 1 das 9 às 9h30 e a reunião 2 das 9h30 às 10. O que é que vai acontecer com a reunião 1, gente? Me diz. O que é que vai acontecer com a reunião 1? Obrigatoriamente vai ter que terminar no horário. Exatamente. Ó, a Raquel colocou aqui, hoje marquei às 7h30 para entregar a chave de uma casa. E 8 já tem dentista já pensando nisso que você falou. Exatamente, porque aí o tempo, exatamente, Paulo, vai terminar no horário. O tempo de uma tarefa se expande até o tempo disponível ou se comprime até a próxima atividade que você planejou. E eu faço isso intencional o tempo inteiro, pessoal. É o tempo todo, ou diga, a maior parte do tempo, né? Não o tempo todo. Mas constantemente eu faço isso. Constantemente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui fazer um aconselhamento de uma pessoa que estava com problema no casamento. Eu não faço isso sempre, mas de vez em quando eu faço. E gera um problema recorrente de casamento. E tá tudo bem, eu quero ajudar, estender a mão, orar pela pessoa, e eu tenho muito encargo pelas vidas, porque eu também tenho minhas lutas em algumas áreas, enfim, preciso de pessoas também. Faz parte da vida, é bom você abençoar pessoas. Eu estou aqui para isso mesmo, para abençoar pessoas. Agora, o que eu entendi? Antigamente eu deixava a coisa solta, a pessoa vinha aqui no meu prédio, ia conversar comigo lá embaixo, e vamos dizer, eu marcava com ela umas 6h30, o negócio ia até 10h30, 11h. Aí, o que eu comecei a fazer? Conforme os anos da vida foram passando, eu fui tendo filhos, né? Eu tenho 2 filhas, eu tenho um casamento, tenho as outras pessoas também, tem reuniões, tem trabalho, enfim, eu comecei a administrar melhor esse horário, porque eu descobri que 4 horas livre, o tempo livre, vai dar o mesmo resultado que um aconselhamento de 1h30, a mesma coisa. É impressionante. Aí ele me ligou, falei, claro, vou te atender. O que eu fiz? Eu tinha uma live marcada, eu marquei com ele, então minha live era 8 horas, por exemplo, eu não lembro exatamente o horário, mas eu lembro o tempo que eu marquei com ele. Era 8 horas minha live. Eu marquei às 6 horas da tarde com ele, para ir conversando com ele até 6h30, até 7h30, 7h40. E foi impressionante que, conforme o tempo foi se aproximando, o que vocês acham que eu fui fazendo com a conversa? Conforme o tempo foi se aproximando ali da live, o que vocês acham que eu fui fazendo? Conforme o tempo foi se aproximando. Chuta aí, gente. Foi finalizando a conversa. Direcionando para um encerramento, finalizando a conversa, exatamente. Eu fui indo para um resumo final. E acreditem, gente, objetivando, muito bom, Denise, deu o mesmo resultado, foi encurtando, encerrando, reduzindo a duração. Deu o mesmo resultado do que 4 horas. Vocês entendem? Então, por quê? Porque a lei de Parkinson diz isso, uma tarefa vai se expandir pelo tempo disponível ou vai se comprimir pelo tempo limitado. E é tão interessante isso que hoje eu aprendi
a criar a minha própria lei de Parkinson quando eu vou usar o tempo das pessoas. Então, um tempo atrás, eu fui fazer um aconselhamento com um pastor, ele fez marcou um horário comigo, e eu mesmo fui gerenciando, lembrando da lei de Parkinson, eu mesmo fui gerenciando, respeitando o tempo dele. Falei, poxa, o cara é pai de tem 2 filhos, tem um casal, tem esposa, a rede dele na igreja tem mais de 1.000 pessoas, né? Falei, nossa, ele tem 1 milhão de coisas para fazer. Eu mesmo fui conduzindo, lembrando da lei de Parkinson. Eu fui falando, ó, pastor, para não ser redundante, aí eu ia objetivando a minha conversa para não expandir ela demais, deixá-la muito solta, porque eu entendo que uma tarefa se expande pelo tempo disponível. E isso é muito saudável, assim, eu estou falando, para mim, quando eu faço isso na minha vida, é saudável para o outro, porque eu respeito o tempo dele, e eu sei que, às vezes, eu preciso ser um pouco mais objetivo, porque foi uma conversa que durou 1h20, eu pensei em 1 hora, passou para 1h20, ótimo. Mas se eu não fosse objetivando, o negócio ia para 2, 2h30, 3 horas, que dá o mesmo resultado que 1h30, 1h20. E aí, gente, quando você não tem essa reunião 2, é o que a Cleide falou aqui, ó. Quando você não tem essa reunião 2 para marcar perto da reunião 1, você pode colocar um princípio, que é tempo livre não é tempo disponível. É um princípio que eu tenho na minha vida. Tempo livre não é tempo disponível. Esse é um princípio que eu criei na minha vida. Não é porque o tempo está ali porque eu estou disponível. Então, eu crio uma crença, eu lembro da crença e a crença, ela comprime a tarefa, porque tempo livre não é tempo disponível na minha vida. Não é, gente, que isso... Nossa, Rafael, mas você está mecânico demais. Não é. É porque exatamente para eu poder atender várias áreas da minha vida, eu preciso gerenciar esse todo do meu tempo, porque senão a volumetria não dá tempo de ser realizada. Agora, imagina, eu vou fazer um curso agora. Eu falei para minha esposa, falei, olha, eu quero defender, eu tenho um grupo de célula que eu participo toda terça-feira, e eu falei para minha esposa, falei, nossa, eu quero defender esse grupo da célula, não quero deixar de vir na célula, não, vou ver se eu livro a terça-feira para eu poder me alimentar espiritualmente. Então, assim, olha quantas coisas você tem e eu também. Gente, a idade vai passando, você tem mais coisas para fazer, você tem mais problemas para resolver, você tem mais situações para mexer, você tem que pensar na sua velhice, tem que pensar na sua aposentadoria, você tem que pensar na sua saúde, você tem que pensar no seu agora, tem que pensar nas crianças, tem que pensar no seu casamento, você tem que pensar na sua família, problemas de pessoas da sua família, você tem que pensar no seu bem-estar mental, você tem que pensar no pagamento das contas, você tem que pensar em crescer para ter um futuro, continuar tendo, enfim. A horizontalidade de coisas que você tem que mexer é muito grande. Então, se você não vai dosando o tempo para as coisas, você não tem tempo. Olha aqui, a Raquel está falando, vou usar essa ferramenta agora de forma consciente, muito bom. Pessoal, dá tempo de fazer tudo, dá. Só que não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você vai ter que gerenciar, você vai ter que criar um limite para algumas coisas. E é tão interessante que se você, gente, isso é para tudo, minha esposa entendeu isso, e vamos dizer, né, vamos dizer que um dia você vai, deixa eu pensar aqui em um detalhe. Vamos dizer que você vai arrumar, as crianças fizeram uma bagunça na casa. No final de semana, no sábado, veio crianças visitar suas filhas, e tem as amiguinhas dela, fizeram uma bagunça. Se você determina que todo mundo que tem que organizar toda a bagunça depois que as crianças irem embora, em meia hora, você vai conseguir fazer aquilo em meia hora. Você fala, não, tem que fazer isso em meia hora, então vou juntar com meu marido, vou juntar com as minhas filhas e todo mundo vai fazer isso em meia hora. Você consegue fazer em meia hora, mas se você deixar livre, aquilo vai se expandindo. Se você for lavar um banheiro e falar, estou com tempo livre, vai se expandir durante 1h30, o banheiro vai parecer propaganda de Omo, mas se você falar, eu vou lavar o banheiro em 15 minutos, você lava em 15 minutos da mesma maneira, gente, porque o tempo vai se expandir pelo tempo livre, uma tarefa vai se comprimir pelo tempo que você limita ela. E aí é por isso que muitas vezes eu coloco, gente, a imperfeição saudável para vocês começarem, por exemplo, a fazer uma atividade física. Coloca um tempo mais reduzido.
Ó, a Cleide colocou aqui, ó, temos que vigiar. Quando eu estou em atendimento, se deixar a pessoa, fica horas com você. Exatamente. E nem por isso ela pagará mais. Exatamente. E ainda corre o risco de desvalorizar seu trabalho. Perfeito, Cleide. Por que eu deixo, gente, proposital o Zoom sem pagar aqui? Por quê? Não tem problema, eu poderia pagar R$ 90 por mês, ou pagar uma parcela de R$ 1.000 e ter o ano inteiro. Por que eu deixo o Zoom? O Zoom sem pagar? Para gerenciar o tempo, forçar um limite. Para forçar o limite da nossa aula. É para forçar o limite. E eu vou comprimir e falo, gente, ó, vai ficar aqui e tal, e pronto, tá bom, 40 minutos está excelente. Na verdade, eu acho que às vezes era... A Helda tá falando, era curiosidade minha. Acabei de responder a curiosidade. Eu faço exatamente para criar o limite da aula. É para criar desconforto mesmo, gente. Para criar desconforto. Ó, tá vendo? Todo mundo estava curioso aqui. Ó, faltam 10 minutos. Acabou de aparecer aqui, ó, 10 minutos. Porque senão vai expandir 1 hora, 1h10, 1h20. Aí vocês já viram que de vez em quando eu faço isso no sábado, eu deixo passar, ó, gente, vamos voltar. Mas mesmo assim eu deixo o desconforto vir, porque senão as aulas ficam grandes demais, e aí eu tenho outras coisas para fazer. E aí você se empolga com o bem-estar daquilo, uma tarefa se expande pelo tempo disponível. Então, eu permito que a tarefa se comprima pelo tempo que eu tenho livre. Pelo tempo que eu Ô, livre. Rafael, posso contar um pouco a experiência disso? Eu trabalho em banco, mas também tenho meu negócio de coaching. Então, por exemplo, eu tenho que estar no banco às 9 da manhã, faça chuva, faça sol. E eu dou um jeito para fazer isso. 9 horas da manhã eu estou lá. Agora, o que eu percebo? Então, tem algum dia, no final de semana, por exemplo, eu vou fazer algo do negócio, que eu não tenho essa obrigatoriedade, é impressionante a quantidade de coisas, de tarefas que você vai incluindo ali no meio, e quando você vê, nossa, 9h30, coisa que eu não faria se eu tivesse aquele bendito compromisso de 9 horas estar no trabalho. Gente, perfeito, vocês viram? Exatamente. Se você não tiver, pessoal, o tempo vai se expandindo. E o tempo se expande para tarefas de prevenção de dor. Porque você não coloca um limite na prevenção de dor, principalmente, aquilo vai ocupando o seu dia. Fala aí, Danilo. Quem quiser ir falando, gente, pode ir colocando a mãozinha. Rafael, como que a gente faz para se tornar uma pessoa mais disciplinada? Multitarefa. Multitarefa não, multidisciplinar. São vários pontos. Primeiro, são muitas aulas, né, para isso. Mas, assim, eu acho que você tem que trabalhar com agenda. A agenda, ela cria o limite da tarefa e ela cria uma intenção visual. Então, outra coisa, comece pequeno, comece aos poucos, em tarefa de borda. Outra coisa, não dependa do seu humor, aprenda a lidar com o mau humor de uma tarefa de produção de ganho que é importante. Todo procrastinador não sabe lidar com diminuição de estímulo, ele quer estar o tempo inteiro hiperestimulado. Toda pessoa improdutiva é um bobo alegre, ele quer ficar alegre o tempo inteiro. Então, uma das maneiras de você fazer o que você deve fazer é lidar com a perda de estímulo, sabendo que as tarefas mais importantes da sua vida, elas têm um estímulo menor, só que elas têm mais propósito. Elas têm menos estímulo sensorial imediato, mas elas têm mais propósito. Entende, gente? Às vezes, a tarefa mais produtiva, ela tem menos prazer, mas ela tem mais propósito. E o resultado do prazer, ele vem depois de você cumprir o propósito. Acontece muito na tarefa de produção de ganho. Agora, a tarefa improdutiva, ou um prazer, vamos pensar um prazer mais banal, assistir uma televisão e tudo, você tem prazer na hora, mas você tem pouco propósito. Por isso que você tem que colocar um limite nessas coisas, porque se você deixa um prazer sem propósito se expandir na sua agenda, você tem um resultado final que a gente chama de entropia psíquica. O que é entropia psíquica? É um abatimento das emoções, por ter ficado tempo demais em coisas que tinham pouco valor. Tá? Mas excelente pergunta. Sobre essa questão de colocar limite, como que a gente consegue estabelecer limite para as coisas sem se tornar uma pessoa assim, neurótica, ou aquela pessoa que fica ligada demais no tempo, no relógio, um escravo do tempo? Excelente pergunta, Danilo. Muito boa mesmo.
Aí eu vou te falar pela minha experiência. No começo, você vai ficar meio neurótico mesmo. É por isso que muita gente desiste da gestão do tempo, porque não entendeu que é só um ciclo. No começo, o cérebro ele não está acostumado com aquele golpe, com aquele, vamos dizer, eu estou falando como se fosse um judô, né? Com aquele comportamento. Então, para você manter ele, você vai ter que gastar energia trazendo ele à consciência mais constantemente. Mas depois que o cérebro acostuma, você cria a bainha de mielina ali na sinapse, no axônio do neurônio. Então, você cria aquela gordura que, conforme você repete um comportamento, vai criando uma gordura que reveste a sinapse, o neurônio. Essa gordura, que é a bainha de mielina, facilita o impulso elétrico. Depois que cria a bainha de mielina, você não precisa mais pensar, vira segunda natureza. Mas quando você vai fazer judô, por exemplo, você está na faixa branca, você tem que ficar lembrando o tempo inteiro. Como é que é mesmo? Essa perna tem que ir para o lado esquerdo, essa tem que ir para o lado direito. Nossa, mas eu esqueci de girar o quadril. Ai, meu braço não está acompanhando o quadril. No começo, você tem que fazer mais robozinho mesmo. Só que depois vira algo muito automático. E eu entendo o que o Danilo falou, porque eu tenho mais de 10 anos de experiência em gestão do tempo. E eu fiz muita mentoria individual já. Atualmente estou fazendo 7 mentorias individuais de gestão do tempo. E eu já percebi isso. No começo, você tem um gasto de energia para tentar ser intencional. E é desconfortável mesmo, tá? Por quê? Porque você está criando um novo padrão de comportamento. Mas conforme você vai repetindo, isso vai ficando automático. Isso vai ficando automático. Você usa isso como uma opção. Você não usa isso todas as vezes, mas o seu cérebro traz essa lembrança para você ter a opção de usar essa estratégia quando você quer. Então, assim, eu acho que você deve trabalhar com agenda. Comece a colocar algumas atividades na agenda, principalmente aquilo que você quer se disciplinar, em uma redução do comportamento. Não deixe ela tão grande, reduza o tempo para aquela atividade de produção de ganho. Certo? Você pode colocar um timer também, de 30 minutos, às vezes, 30 minutos eu vou fazer essa tarefa, não vou parar ela durante 30 minutos. Cria um ambiente disciplinado com menos custo para o seu dia. Porque aí, se você quiser, você expande a tarefa de produção de ganho, porque expandir a produção de ganho acontece, é até bom. Mas é bom também você, às vezes, reduzir um tempo nela para o seu cérebro não criar fastio demais da produção de ganho. Se você colocar muita produção de ganho, você fica devendo também muita prevenção de dor. Aí você bagunça com a tua vida. E outra coisa, a produção de ganho, normalmente, ela tem um custo cognitivo muito grande. Ela gasta muita energia, a produção de ganho. Então, se você ficar, não, eu vou malhar 2 horas, é uma produção de ganho, mas você começa a machucar seu tempo, você começa o cérebro entender que o gasto de energia e o gasto sobre o tempo, o custo do seu dia é muito grande. Eu vou escrever o livro, O Poder de Gestão do Tempo, vou parar 4 horas da minha vida. Aí você começa a criar uma resistência cerebral. Por quê? Porque o custo é muito grande. Não é que você não possa fazer isso de vez em quando, mas tente fazer uma redução, tá? Técnica Pomodoro, exatamente, Raquel. Exatamente. Técnica Pomodoro. Muito boa pergunta. Gente, cabe mais uma pergunta aqui. Alguém tem? Faltam 2 minutos. Tá vendo? Olha, tá faltando 2 minutos. Lady Parkinson. Se alguém quiser, é só colocar a mãozinha aí, tá? Eu vou terminando aqui o raciocínio, só colocar a mão. Então, eu uso muito esse raciocínio. O tempo livre não é tempo disponível. Não é porque eu estou livre... Muito obrigado. Muito obrigado pela explicação. Obrigado, agradeço. Obrigado. Então, por exemplo, alguém me pergunta, Rafael, o que você vai fazer? Gente, eu já me livrei de cada uma. O que você vai fazer na sexta-feira à noite ou na segunda-feira à noite? Eu sempre falo, olha, eu vou olhar na minha agenda. E às vezes eu sei que eu não tenho nada, mas não é que eu não tenho nada, é porque tempo livre não é tempo disponível. Eu falo, vou olhar na minha agenda. O que você quer? Eu queria que você participasse de uma reunião do Conselho Regional de Administração, onde vai ser deliberado sobre a carteira do administrador. Aí eu falo, olha, eu vou dar uma olhada e te respondo. É o tempo para eu ganhar e falar, eu já tenho um compromisso. E eu não estou mentindo, não, eu tenho um compromisso mesmo. O compromisso é o compromisso de, às vezes, estar com a minha família. O compromisso que eu tenho é o compromisso de, às vezes, ler um livro. O compromisso é o compromisso de deixar o tempo livre para esperar alguma coisa mais importante. Pessoal, assim você vai se defendendo um pouco mais e tendo mais coerência. Obrigado, Cleide. Beijo no coração. E então, pessoal, vocês entenderam? Utilize a lei de Parkinson na sua vida. E é por isso que casamento, às vezes, você tem que forçar um pouco
um tempo com sua esposa, um tempo com seu marido, vocês terem um tempo, porque senão, a lei de Parkinson, senão vocês não têm tempo para vocês. Não, vou dar um tempo para a gente passear, vou dar um tempo aqui na agenda para a gente ter um tempo para a gente, porque senão o mundo vai engolindo a sua vida, principalmente prevenção de dor, vocês não têm tempo um para o outro. Então, isso é para tudo, tá, pessoal? Vai acabar aqui a nossa aula de hoje. Tá vendo? Lei de Parkinson. O conteúdo se comprime pelo tempo disponível. No sábado a gente tem aula de novo, tá bom? E minha sugestão é que vocês tragam situações, perguntas. Tira uma fotinha aí, gente. Coloca aí a dúvida, o aprendizado. Coloca aí depois, me marca lá no story para te remarcar. Obrigado, gente. Beijo no coração. Nós estamos na aula 21. Na aula 21. E quem está aí no livro, tá? Gente, pega firme aí. Eu estou recebendo muitos capítulos, umas 20 pessoas, uns 15 a 20 já me mandaram o capítulo para eu estar lendo, vendo como é que está ficando. Ó, pessoal, estou muito orgulhoso de vocês, muito mesmo. Ano que vem a gente deve lançar outro livro lá para o mês de abril, mais ou menos. Teve gente que entrou em contato comigo